Adriano Almeida, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou guarda civil metropolitano de Porto Alegre e há quase 10 anos eu atuo na equipe de segurança do prefeito de Porto Alegre. Eu trabalhei durante 6 anos como sargento de um pelotão de operações especiais e sou artista marcial desde os 13 anos de idade. E comecei a treinar o Krav Maga em 2010, onde em 2013 eu me formei em instrutor e comecei a lecionar então no Krav Maga. Em 2023, eu saí da federação que eu participava e criei um próprio método meu chamado Adriano Almeida Krav Maga. E dentro desse método, eu criei um programa, um planejamento para defesa pessoal para as mulheres, que se chama a Psicologia da Autodefesa e Sobrevivência para as Mulheres. Dentro desse contexto, eu dou uma palestra de 2 horas na parte teórica, onde eu falo sobre a relação abusiva, onde eu falo a psicopatia e falo como sobreviver em qualquer tipo de ambiente, seja no estacionamento de um shopping, seja no estacionamento do supermercado, seja no seu carro, na rua, no elevador. Então a gente vai começar contando um pouco do princípio, o que é uma autodefesa para a mulher. Às vezes as mulheres, quando você fala em treinar arte marcial, a mulher meio que se assusta, né? Porque tem mulheres que nunca tiveram contato com uma arte marcial. Tem mulheres que não gostam. E principalmente se essa mulher já tem algum tipo de relacionamento, um namorado ou é casada, né? Tem homens que não gostam. Mas eu queria deixar um alerta referente a esse assunto, que está muito em voga, né? Essa situação dessa violência, essa criminalidade contra as mulheres. A autodefesa para a mulher não é simplesmente a mulher aprender a lutar. A autodefesa para a mulher, ela começa com a prevenção, começa com a antecipação. E como que ela vai poder ter esse conhecimento de prevenção e tentar evitar e antecipar? Existem conceitos que eu trabalho dentro dessa palestra, que o primeiro conceito é o cicloboide, onde existe um ciclo de pensamento até desenvolver uma ação, que é observar, orientar, decidir e agir. Toda vez que você consegue fazer esse trabalho, seja onde você esteja, fazendo essa leitura de uma observação maior possível nesse ambiente onde você está, você consegue coletar o máximo de informações possível para ter uma orientação melhor. E dentro dessa orientação, você vai tomar uma decisão. E essa decisão vai ser conforme a cultura da sua vivência ou, propriamente dito, se você treina algum tipo de arte marcial. A partir da decisão, você vai agir. E aí vai depender, de novo, do seu conhecimento. E existe dentro também do cicloboide versus o O3Rs, que é o observar, o reagir, reconhecer e responder. São 2 diferentes. O cicloboide primeiro é quando há tempo, quando eu tenho um pensamento cognitivo que há tempo para mim trabalhar dentro de uma sobrevivência. O O3R não. Ele serve para a parte de violência repentina, aonde eu, na parte cognitiva, o meu tempo de resposta tem que ser muito rápido. Eu não consigo ter uma orientação. E dentro desse conceito, eu preciso trabalhar essa parte de reação dentro de uma parte que intuitiva, uma parte que a pessoa precisa aprender as técnicas para tentar ter uma resposta rápida, reconhecer e responder. Então, o O3R é para violência instintiva e repentina e o cicloboide ele serve para uma orientação, uma observação onde eu consiga dar tempo para fazer uma leitura melhor daquele ambiente. Dentro disso eu também trabalho com a lei de Hick. O que é a lei de Hick? Onde ela fala que é um estudo dos irmãos Hyman, onde eles explicam que o nosso cérebro, entre uma técnica a outra para ser desenvolvido um movimento, ele leva 150 milésimos de segundos para poder ter uma resposta. E dentro do Krav Maga, esse tipo de conceito ele é muito importante. Por quê? Porque o Krav Maga ele trabalha dentro de pontos sensíveis dentro do corpo.
esses pontos sensíveis façam que o Krav Maga torne um combate de neutralização. E o que serve para as mulheres? Porque como a mulher existe duas desvantagens que as mulheres têm, a primeira desvantagem é a desvantagem física. E a segunda é o fator surpresa. Porque o homem, quando agride a mulher, ele não vai falar que ele vai agredir ela. Ele simplesmente é covarde. Porque o homem que bate mulher é covarde. Independente do que tenha acontecido. Se a mulher fez alguma coisa para ele, ele tem que ser homem suficiente para poder evitar e sair da melhor forma possível. Isso não justifica tocar a mão numa mulher. Eu sempre faço uma pergunta muito básica para os homens, né? Eu dou um exemplo. Escolha, você que é homem, escolha 6 mulheres que você mais gosta. Ele acaba escolhendo irmã, filha, tia, mãe, esposa. E aí depois eu pego e pergunto para eles, agora eu quero que você escolha 3 mulheres que vocês mais amam, ama muito. E ele acaba escolhendo. E depois eu peço para ele, dessas 3 eu gostaria de saber qual que tu escolhe para sofrer uma violência grande contra a mulher, seja um estupro ou até mesmo um feminicídio. A maioria dos homens não escolhem, né? Não querem escolher. Mas por que será que eles não escolhem? Então quer dizer que bater em outras mulheres ele pode, agora bater em quem ele ama não pode. É isso? Então, assim, a autodefesa para a mulher, essa palestra da psicologia da autodefesa e sobrevivência, ela começa muito nessa parte de antecipar, prevenir, a ensinar a mulher a fazer essa leitura do ambiente onde ela está. Isso é muito importante. E existe um último conceito que eu trabalho, que é os 9 princípios da guerra, aonde tem um conhecimento um pouco do general Sun Tzu, tá? Que é o objetivo, é a ofensiva, é o princípio da massa, é a economia de meios, princípio da manobra, a segurança. Então, cada princípio desse tem a sua razão. O objetivo é sobreviver sempre. A ofensiva é você estar tecnicamente preparado para resolver qualquer tipo de situação. O princípio da massa, ela trabalha muito com a parte do Krav Maga, que é importante, porque justamente o Krav Maga, ele procura trabalhar dentro dos alvos sensíveis. Como ele é um sistema de defesa pessoal, o princípio da massa é você dar uma sequência para tentar acabar aquela situação, aquela agressão imediatamente. Economias de meios é usar qualquer tipo de equipamento que você tenha à sua volta para tentar sobreviver. Princípio da manobra é você aprender a fazer leitura onde você está. Se você está num ambiente, num restaurante, qual é o melhor local para você sentar no restaurante? É sentar longe, mas observando a porta, longe do caixa, e saber se há um segundo local de saída de emergência se precisar. Então são esses tipos de conceitos que são muito importantes. Tem um conceito que serve muito, que eu falo, a unidade de comando, aonde a pessoa está junto, a mulher está junto com o filho, ou vice-versa. Andar de mãos dadas é uma coisa muito importante, é o que eu faço com a minha esposa. Quando eu dou um toque só na mão dela, ela sabe que é atenção. Eu dou 2 toques, ela vai para trás de mim e eu protejo ela. Então, a unidade de comando é onde uma pessoa sabe o que está fazendo, para que na hora de uma violência repentina, aconteça alguma coisa, a pessoa não sabe o que vai fazer e bate desespero. E a unidade de comando, às vezes, são coisas tão simples que pode ser passado de pai para filha e de mãe para filha, e assim. O que acontece na unidade de comando? Simples, eu estou chegando com o carro em casa, eu e minha esposa, ela olha para um lado e olha para o outro. A gente tem um código. Se ela fala o código, a gente toma uma posição, uma linha de segurança para tentar resolver aquela situação. A gente não entra em desespero quando existe algum tipo de violência repentina. Então são conceitos de sobrevivência que o AKM trabalha dentro dessa parte da psicologia e da autodefesa, que é muito importante. E dentro dessa palestra teórica, foi que eu comentei que são 2 horas de palestra teórica, eu acabo falando sobre a relação abusiva. E dentro da relação abusiva, eu mostro os vídeos reais de agressões ali, que acontecem do homem contra a mulher. E às vezes a gente vai ver o tempo de relacionamento que tem, é um tempo de relacionamento às vezes de 1 mês, 1 ano, 3 anos. Mas como que chegou isso aí? Daí dentro disso eu trabalho a escalada da violência, que se chama o violentômetro. A coisa não é do dia para a noite, não é no primeiro encontro que você vai conhecer a pessoa que ele vai chegar e vai bater em você. São sinais na escalada da violência que a mulher não percebe. E isso é muito importante.
Então, um exemplo que eu vou citar para vocês. Conheci hoje uma menina, eu estou há 1 mês com ela. Aí simplesmente eu estou numa festa com ela e percebo que ela está com uma roupa que não me agradou muito. Eu chego e falo para ela, olha, eu não gostei que você usasse essa roupa hoje. E o que ela faz? Ela pega e acaba indo embora, alguma coisa assim, e acaba trocando aquela roupa e aceita o que ele falou. Mas há 1 mês atrás ele conheceu a maneira de vestimento dela. Por quê? O que faz ele mudar de pensamento? Será que no começo ele só queria conquistar ela? E aí já entra a parte da psicopatia. O psicopata ele vai dominando aos poucos em doses homeopáticas sem que a mulher consiga perceber o que realmente ele quer da vida dela. E se ela abre mão daquilo ali, as coisas só vão andando dentro de uma escalada da violência. Então, aí em algum momento ele está também em algum local com ela, numa festa, ele percebe que ela é uma mulher que está sempre atenta, ele vai chegar e dizer, ó, eu vi você olhando para um homem, o que você está olhando para aquele cara? E ela disse, não, eu estou olhando, disse, não, você estava olhando. E ela acaba deixando isso. Então, o que eu ensino dentro de uma metodologia dessa? Porque tudo é o começo. Por isso que eu falo que a autodefesa para a mulher não é simplesmente a mulher aprender a se defender. Ela tem que tentar reconhecer os possíveis sinais de uma escalada da violência. Então, quando o homem chegar e falou para ela da roupa, qual é a atitude que a mulher tem que ter? Opa, parei só um pouquinho, meu amigo. Tu me conhecesse dessa maneira, como é que agora tu vai chegar e vai dizer que essa roupa não está adequada para esse ambiente? O que está acontecendo? Eu estou bonita demais, está chamando a atenção? Se isso não está servindo para ti, então é o seguinte, ó, a gente acaba por aqui, cada um vai para o seu lado, e é isso. A mulher ela tem que ter essa postura. Mas como esses psicopatas são muito bons no que fazem, eles são sedutores, são caras bons. É um cara que às vezes tem um nível de vida boa, acaba financiando aquela mulher, acaba deixando aquela mulher ali confinada numa situação, porque eles dão um tapa e ao mesmo tempo eles abraçam, dão carinho e dão presente. E hoje eu já vi mulher dizendo que está tão difícil de encontrar homem. Então quando encontra um homem bonito, um cara sedutor, um cara com dinheiro, elas não querem perder. Elas acabam passando por situações e que depois lá na frente elas vão ver o erro delas ter cometido. Então o que eu acho importante? A autoestima da mulher. A autoestima da mulher é muito importante. Se você, mulher, não se ama, não vai ter ninguém que vai amar você. Você tem que amar você primeiro. Você tem que ter essa filosofia de saber que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode chegar e te julgar e dizer porque você é azul, porque você é preta, você é branca, amarela, porque é gorda, magra. Não, você tem que se amar primeiro. E se aquela pessoa realmente chegou perto de você e quer ficar com você, ela tem que gostar do jeito que você é. E nessa parte que eu trabalho, da parte da psicopatia, é muito importante reconhecer os sinais, porque quando essa pessoa percebe que tem pessoas fortes que observam que ele é um cara psicopata, ele começa a afastar as melhores pessoas dela. São familiares, são melhores amigos. Então, a intenção do psicopata é sempre essa, é tentar dominar essa pessoa da melhor forma possível, para que ela fique sozinha, e depois, com o tempo, ele acaba enlouquecendo essa pessoa. É inacreditável. E às vezes são pessoas que têm uma autoestima alta, eles têm o dom de conseguirem fazer isso. E eles estragam a vida dessas pessoas, independente de classe social. Se o psicopata ele percebe que aquela mulher tem alguma coisa que possa ajudar ele na vida, ele vai tirar tudo o que ele pode daquela pessoa, até destruir ela e deixar ela louca. Porque inclusive ele passa dizendo, você é louca, ao ponto da pessoa acreditar que realmente ela é louca. Então isso tem que ter um controle, e esse controle tem que ser desde o começo. Por isso que você, mulher, não pode deixar jamais alguém desmenosprezar você. Jamais. Você tem que ter essa autoestima. Então essa parte que eu trabalho junto dessa palestra entre a relação abusiva, dentro da parte da psicopatia, e nessa parte de relação abusiva e psicopatia, são agressores que são conhecidos, que é marido, namorado, pode ser um familiar, um colega ou um amigo.
Então a autodefesa ela é muito importante para que você consiga fazer a leitura dessas pessoas. Agora nós vamos para a parte de sobrevivência em qualquer tipo de ambiente, onde eu mostro vídeos reais de acontecimentos de assaltos, de estupros, ataques em elevadores, ataques em carros, em estacionamentos, e ali eu trabalho aqueles conceitos que eu falei para vocês. O conceito do psicoboide, o que é? É você observar. Quando você está observando o cenário onde você está, você consegue se orientar e tomar uma decisão. Isso é muito importante. Isso vai fazer você sair de uma situação de risco. O estupro é a mesma coisa. Se você saber para onde que você está indo, saber o local, saber se aquele local é muito ermo, o que aquele local pode produzir de vantagem e desvantagem para você, você vai ter uma outra realidade de sobrevivência. Saber quando você for pegar o seu carro no estacionamento, chegar perto de um carro que esteja com os vidros escuros, observe se realmente o que está acontecendo na sua volta. E outra coisa, é comprovado cientificamente, a mulher, ela tem o sexto sentido mais apurado que o homem. Ela tem essa coisa dela de, sabe, ter que ter alguma coisa está errada. Ela tem esse pressentimento, esse sentimento. Escute esse pressentimento de você, porque você não está errada, você não está louca, você não é paranoica. As palestras que eu dou, muitas mulheres falam que tentam trabalhar dessa forma e às vezes acabam não trabalhando mais porque as pessoas ficam dizendo que a pessoa é paranoica. Isso não é paranoica, isso é aprender a sobreviver no mundo que a gente vive hoje. Então, estar atento para qualquer tipo de situação, isso sim é uma autodefesa para a mulher. Isto é o mais importante, sobreviver, porque a melhor luta é aquela que a gente não luta. O evitar e prevenir, a gente sempre sai ganhando. Toda vez que a gente evita um combate, vence o combate aquele que conseguiu evitar.